Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Davison Lopes, na companhia de Guilherme Casarões. Vamos apresentar hoje mais um episódio da série Eu Vi o Mundo. Como você sabe, esta série é dedicada ao pensamento internacional brasileiro. E temos hoje um convidado que é brasileiro, sim, mas de uma outra natureza. Conta para nós quem é, Guilherme Casarões. Davison, esse convidado, ele tem uma importância muito grande para a minha vida pessoal, porque eu sou um admirador da trajetória dele. É um músico que foi o artista mais vendido, um single que ele gravou em 1983, o ano em que eu nasci. Então ele é um músico de grande projeção na década de 80 aqui no Brasil. Tocou com praticamente todos os outros grandes músicos brasileiros da sua geração, participou de bandas progressiva, bandas de pop, mudou do pop para o eletrônico mais tarde. E o curioso desse convidado, Davison, é que ele canta em português, ele toca com músicos brasileiros, mas com um pouquinho de sotaque ainda, porque ele nasceu na Inglaterra, ainda que tenha se naturalizado brasileiro. O nosso convidado de hoje é ninguém menos do que Richie. Richie, muito obrigado pela sua presença e pela sua disposição de estar aqui conosco. Muito obrigado, digo eu, pelo convite. Boa noite ou bom dia. Enfim, eu não sei que horas que nós vamos ver isso, mas, enfim, a quem está assistindo, vocês estão aí, eu estou aqui, nós estamos nesse mundo virtual, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes, de que isso é um meio de comunicação que eu acho que não vai embora com o final da pandemia. Eu acho que está aqui para ficar. Nossos meios de comunicação estão mais diretos hoje em dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Espero que eu possa ser útil em alguma coisa. E que bom que a gente pode se aproximar nesse contexto, né, Richie? Bom, Richie, você nasceu na Inglaterra e filho de uma família militar, e você passou a infância nesse contexto, né? Você, aliás, é da geração boomer, né? Daquela geração que nasce no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, você ainda pega um pouco desse processo, desse resquício da guerra, da reconstrução da Inglaterra. E conta pra gente como você, desde a Inglaterra, descobriu o mundo. Como é que você descobriu que esse mundo é muito maior do que as Ilhas Britânicas? Eu nasci numa cidade pequena no sul da Inglaterra, chamada Beckenham. Beckenham era muito pequeno. Hoje em dia já foi meio que tomado pelo Grande Londres, né? É a cidade onde David Bowie cunhou, né, o Ziggy Stardust, o Space Oddity, aliás, inicialmente, onde também nasceu o Peter Frampton. Todos nós, mais ou menos, na mesma época. O David Bowie um pouco mais velho e não tinha nascido lá, mas veio morar lá. Agora, eu não conheci nenhum deles, né? Eu digo assim, é um berço esplêndido do rock, apesar de ser de uma região normalmente não muito associado. É o sul de Londres, beirando a Kent. E, sim, a gente pegou os vestígios do final de guerra, né? Ainda tinha racionamento de comida até eu acho que 57, mas nessas alturas eu já não estava mais morando na Inglaterra. A gente já tinha, eu com poucos meses de vida, já fomos para o Quênia. Isso em 52, né? Era a época que o Quênia ainda era sob o domínio dos britânicos, né? E em pé de guerra com o Jomo Kenyatta e sua trupe, né? O Mau Mau, que eram lutadores ferozes que queriam ver os ingleses fora, assim, com toda razão, né? A história nos mostrou. Foi pouco depois, inclusive, que isso veio a acontecer. Mas até 54, minha irmã até nasceu em Nairobi, e então eu morei lá no Quênia no início. Então, o impacto da Inglaterra foi, assim, de certa forma, amenizado, digamos, por essa primeira viagem, que era para um mundo já
completamente diferente, né, do que eu conhecia. E ainda muito bebê, né, as primeiras lembranças. Agora, engraçado, porque eu tenho lembranças da casa até os quase fazer 3 anos, né? Então eu tenho lembranças. Era muito impactante. Eu me lembro da casa, me lembro de certos incidentes que eu não sei se por me contarem ou por ter vivenciado, que são muito. Eu me lembro de um acontecimento muito engraçado que é bem emblemático da época. Nossa casa era em Mombasa, essa casa era em Mombasa. E a gente tinha, por causa meu pai era oficial, né, britânico, e a gente tinha direito a ter ajudantes na casa, três meninos pretos, africanos, né, que trabalhavam lá. E eu me lembro de um incidente em que eu ia para a cozinha, eu ficava lá na cozinha, bem pequenininho, sentado em cima do balcão ali, e uma vez eles fizeram uma brincadeira de me enrolar numa toalha, me botar dentro do forno. Assim que foi a primeira assim memória impactante que eu tenho, que é bem simbólico, eu acho, do que a grande maioria dos nativos, dos locais, pensavam dos britânicos ali. Então, assim, vamos assar o filho do major. A brincadeira era essa, né? Mas, no resto, muito simpático. Eu tinha meus primeiros amigos, eu tinha um amigo chamado Toto, que era o meu primeiro amigo de infância. Parecia aquele. A gente tem umas fotos, eu não tenho aqui, infelizmente, mas lá na casa dos meus pais, e agora com meu irmão, provavelmente, uma foto da gente sentados juntos na beira da entrada da casa. E me lembra sempre aquela capa do disco do Lou Borges e Milton Nascimento, do Clube da Esquina, número 1. É bem assim, dois molequinhos de 2 anos, assim, um preto, preto, preto e outro branco, 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 meio rosado, assim. Foi minha primeira grande amizade, o Toto. E essas amizades eram muito passageiras, né? Porque, na verdade, de 2 em 2 anos, a gente arrancava todos os nossos posses, voltava ou para a Inglaterra ou para o próximo estação, né? Então, tive uma infância assim um pouco as amizades não eram muito duradouras naquela época por causa disso, né? De 2 em 2 anos a gente fazia novos amigos, era uma nova escola. Pois é, Rich, deixa eu aproveitar esse gancho, porque você também morou em outros países. Eu li tua biografia, vi que você esteve na Alemanha, no Iêmen, na Escócia. Foi nesse momento, infância, adolescência? Fala um pouco sobre isso. Sim, olha, a Escócia era sempre, porque era a casa dos meus avós que moravam em Grantown-on-Spey, que nos Highlands, né, da Escócia, nas terras altas, é a terra do whisky, dos bons whiskies e tudo mais. E eles tinham uma casa maravilhosa lá. E como eu passei a estudar em colégios internos a partir de 7 anos, passava muitas férias de Páscoa, por exemplo. Eu não ia para onde meus pais estivessem, eu ia lá ficar com meus avós, com meus primos lá na Escócia. Então, a Escócia sempre foi presente na minha vida, desde bem pequenininho até 18 anos, assim, sempre ia para lá. Mas a gente morou primeiro Quênia, depois em 55 a gente voltou e fomos para o Canterbury, onde eu comecei a estudar em colégio pré-escolar, aprendi a tocar tarol e me interessar por música pela primeira vez, bem pequeno, assim, 3, 4 anos. Aí depois, em 57, fomos para a Dinamarca, onde eu fiz grandes amizades e estudei em escola dinamarquês, assim, com galera da rua. E era ótimo, falava dinamarquês fluentemente, quer dizer, fluentemente para criança, né? Eu não sei o grau de fluência, mas meus amigos eram os vizinhos, que eram meninos e meninas dinamarqueses.
Depois Lippstadt, que é em 59, que é Alemanha também. Ficamos muito pouco tempo lá. Nessas alturas, eu fui para a escola interna na Inglaterra, aos 7 anos, né? Que eu parei de viver com meus pais e fui morar na escola, né? Assim, são meninos de 7 anos até 19 anos, né? Então, uma coisa que hoje em dia eu diria que é um tipo de educação que eu não queria para ninguém, porque era muito baseado em tradições já ultrapassadas e politicamente super incorretas e castigos físicos e coisas e tais. Então eu tenho o que a gente fala de mixed feelings sobre a minha educação na Inglaterra, nas escolas internas, mas uma educação bacana, privilegiado, eu realmente tive muita sorte nisso. O exército pagando tudo, né? Enfim. Então, Dinamarca, depois voltamos para Sandhurst, ficamos em Camberley, na Inglaterra, até 60, e em 60 a gente vai para o Iêmen do Sul, que aí sim, eu estava com o quê? Meus 10 anos, né? Não, um pouquinho antes, de 8 às 10, Meu irmão tinha uns 6, é isso mesmo. Então, era um sonho de menino, né? A gente não se metia muito nas políticas das coisas, mas mais uma vez, um país em guerra, né? O Iêmen do Norte, comunista, Iêmen do Sul, um confederado britânico até então, quer dizer, o Aden, propriamente dito, lá no sul mesmo, da península, ali do lado do leste do Mar Vermelho, ali você tem uma península assim, Aden fica lá embaixo, e era ali que a gente morava. Mas durante os no Natal, por exemplo, meu pai ficava muito tempo na fronteira entre o norte e o sul. Ele comandava um batalhão de soldados árabes, né? E ele ficava lá, e no Natal ia a família toda para lá. Isso era fantástico, porque era um forte, é assim que se fala, uma forte, eu não sei, é uma fortaleza, né? Certinho. Construído a modo iemenita, né? Aquela coisa de argila e palha, que faziam construções enormes de vários andares, né? Verdadeiros skyscrapers, 4, 5 andares, onde moravam muitas famílias essa coisa me impressionou muito. A gente saía no deserto em comboio com um carro blindado na frente, um carro blindado não, aqueles meio que tanque, né, na frente, um tanque atrás, pequeno armored car, é um caminhão blindado do exército, né, na frente e atrás. E a gente ia parar em lugares bíblicos, é a única palavra que eu posso dizer, porque eram campos arqueológicos a céu aberto, sem exploradores. Tinham banhos, eu me lembro que tinha banhos construídos assim com pedras, e os pastores locais, né, com suas ovelhas, guardavam dentro desses banhos que eram submersos na terra, né? Assim, tinha esses que era do povo emerita, os emeritas do povo bíblico, assim, e você pegava cacos de vasos, né, quebrados, às vezes pedaços no chão, catava ali, pontas de flecha, todo esse tipo de coisa tinha lá, touros esculpidos, totalmente sem nada em volta, totalmente a céu aberto, um lugar no meio do nada. Era muito impressionante para mim, né? Eu era um garoto e
os sheiks locais deram para mim, para meu irmão, rifles, né? Rifles. Eu imagino que fossem, eu não sei de onde que vieram aquele, porque eram rifles mirins verdadeiros assim para criança, para soldado criança. É uma coisa chocante demais. Mas lá íamos nós, assim, com nossos rifles, brincar de... A gente se vestia com aquela roupa toda, né? Totalmente alheia ao que tudo isso significava, né? Éramos meninos brincando de soldado no deserto. Era uma coisa totalmente alienado a qualquer realidade. Eu me lembro uma vez que tinha ao lado do forte, né, e o campamento, tinha um souk, que é o que eles chamam dos mercados locais, né? E lá era meio proibido a gente ir sem alguém, né, ou com um subalterno, algum oficial, família. Blá, blá, blá. E uma vez eu não sei por que eu estava brincando em algum lugar ali meio afastado de tudo e vieram dois senhores, né, me convidaram para tomar um chá no souk. E lá fui eu com os caras, né, os dois árabes velhos. Fomos lá, sentamos lá, tomava o chá na xícara. Na xícara não, no pires do xícara, né? Você pegava o chá, eles viravam dentro do pires e era assim que se bebia o chá. E quando eu voltei para casa depois, eu levei eu não me lembro exatamente qual foi a punição, mas eu fui muito... Meus pais ficaram horrorizados que eu tinha... Porque eu era o filho do comandante inglês na fronteira entre... Eu seria um prêmio lindo para se fosse maus alimentos, né? Rich, Então essa tinha sua essa vivência, realidade paralela, né? Que a gente não tinha muita noção do que estava rolando ali. essa sua vivência em vários lugares onde a Inglaterra colonizou ou tinha algum envolvimento político, de alguma maneira isso aguçou o seu ouvido de músico? Você ouvia música nesses lugares? Você via os batuques, os ritmos, os instrumentos diferentes? Isso te despertava de alguma forma? Não era uma coisa muito consciente, assim, no sentido que quando eu morava lá, eu ainda não tinha despertado para música, os Beatles ainda não existiam, não tinha Elvis Presley, isso era tudo... quer dizer, tinha Elvis Presley, mas não chegava aos meus ouvidos. Chegou nos anos... em 62, quando a gente estava no final da nossa estadia no Iêmen. Eu me lembro no Natal, lá em Aden, eu ganhei o primeiro disco dos Beatles lá. Então, essa coisa, assim, sempre me influenciava. Mas eu não tinha essa consciência de, olha a música. Eu ouvia a música, claro, eu ouvia as danças em todas as pequenas aldeias que a gente ia parar, nesses saídas que a gente dava meio de piquenique, para ir nessas ruínas e coisas assim. A gente parava ao caminho em todas as aldeias, né, que eram amigáveis, enfim, fazia assim uma visita de paz, né? E era Rich, nesse... Oi, desculpe. não, e o interessante é que você tem essa trajetória que é muito diversa, que é multiétnica nos primeiros anos de vida, te levam a Oxford, que é um Sim, reduto, um repositório da tradição, né? Uma marca britânica mundial. E você estuda literatura inglesa, é, nenhum outro tópico. Qual é. foi a construção que você fez aí? Qual que era o teu interesse na literatura inglesa? Então, não era uma questão muito de interesse, era meio que um desafio. O que acontece é que eu queria mesmo era fazer música. Então, em 69, eu eu fui até Oxford para uma entrevista. Primeiro fiz os exames, né? E me chamaram para fazer um teste oral, né? E eu tive
stage fright terrível quando eu cheguei lá na parte de leitura de pauta, de partitura, né? A cegos, quer dizer, eles me deram um pedaço de papel com aquele e falaram, cante. E eu fui muito fraco nessa parte. E o resultado é que naquele ano eu não consegui entrar em Oxford para fazer o que eu queria fazer, que era a música. Queria um scholarship de música. Eu fui muito bem na parte de canto lírico, que eu fazia desde 12 anos. Aliás, eu era cantor desde os 12 anos e queria muito estudar música em Oxford, né, em Magdalen College. Mas não tive essa felicidade. Então, eles falaram para eu tentar de novo no ano que vem. Aí meus pais, mais um ano, não sei o quê. Aí eu escolhi inglês, porque eu adorava. Tinha uns professores muito bons de literatura, de Shakespeare, de William Chaucer. E eu comecei a esboçar a ideia de estudar também anglo-saxônico, assim, a raiz da língua e tudo mais. E comecei a me interessar muito por isso. Nesse meio termo, eu tinha uma torcida meio contra, que eram os meus professor que me via como meio rebelde. Eu tinha um bando de rock, não sei o quê, queria fazer música, e ele via isso como eu simplesmente... Então, eu cismei que eu ia entrar em Oxford de qualquer jeito, assim, só para sacanear, de certa forma. Não era muito pelo interesse, engraçado isso. Não... Mas eu tinha esse professor maravilhoso que ensinou tudo sobre a dramaturgia moderna. A gente estudou Esperando Godot, do Samuel Beckett, muito profundamente. Eu adorei o aprendizado daquilo e fui ver a peça e comecei a me interessar e ver as peças de Shakespeare e ler tudo de Shakespeare. E foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu me apaixonei pelo assunto. Mas, chegando em Oxford, em 70, depois de um ano sabatical, quer dizer, eu saí do colégio, eu fiquei 71, basicamente indo a Londres, em vez de ficar lendo a pilha de livros que eu tinha que ter feito, eu estava descobrindo uma liberdade enorme e indo para Londres para tocar com bandas. Então, o que eu fazia em Oxford? Quando eu entrei em Oxford, eu fazia meus tutoriais, tudo que eu tinha que fazer, eu passava tudo para segunda e terça. E terça de noite eu pegava carona até Londres e ficava lá até domingo, tocando nos clubes e ensaiando com bandas. Ou seja, chegou no fim do ano, eu levei um pau terrível, né? E foi até bem em algumas coisas, mas eu realmente não tinha me dedicado. Eu estava me interessando demais por música. E nesse meio termo, em junho, aliás, desse ano de 72, eu tive a felicidade também de conhecer 3 pessoas importantíssimas: a Lucinda Turnbull, a Rita Lee Jones e o Liminha, né, o Arnolfo Lima Júnior, dos Mutantes, que estavam passeando em Londres e, por acaso, a Lucinha era muito amigo do guitarrista da minha banda. Então, essa conexão, esse interesse pela música, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eles estão me convidando para ir para o Brasil para tocar com eles, os Mutantes. Eu não sabia quem era, mas só deu para sentir que alguma coisa era acontecendo, muito mais do que na minha banda lá de Londres. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para o Brasil. Eu já estava meio de saco cheio de não viajar para lugares exóticos, né? Rich, então, Brasil surgiu como um convite meio pinta lá em casa, sabe? O Liminha, eu acho que foi. Eu não sei se foi a Rita ou se foi a Liminha. Mas, quando você for para o Brasil, pinta lá em casa, a gente mora lá, a gente tem uma banda, a gente ensaia ao ar livre, é uma delícia, a gente é famoso, a gente tem discos. Aí eu falei, nossa, Brasil, música, rock and roll, tudo que eu sonhava. Aí eu falei, bom, não custa nada, eu estou com umas ações aqui a minha tia da Escócia, lembro da terra do whisky, então eu tinha
uma minha madrinha de crisma, amiga da minha mãe de infância, de colégio, herdou o Tullamore Distillery, que era uma destilaria de whisky. Então, era uma madrinha assim, fada madrinha mesmo, em todos os bons sentidos. E quando eu ia fazer 21 anos, ela me mandou umas ações em um daqueles departamentos, Marks and Spencer. É uma loja de departamentos londrina. E eu falei, estou com grana, não? Comprei passagem para o Brasil, lá fui eu. Tranquei a matrícula, pensando que eu fosse voltar depois de 3 meses. E vim embora para o Brasil na louca para visitar meus amigos. E olha, assim, salvo algumas voltas para visitar minha família, aqui fiquei. Nunca mais eu voltei. São 48, 49 anos em setembro agora. Rich, deixa eu engatar uma pergunta em cima disso, que essa parte da cronologia é fascinante. Você entrou na universidade, eu acho que o sonho de todo roqueiro, independente da idade, é ter vivido a vida universitária em meio a Woodstock, em meio a Beatles, em meio à ascensão do rock progressivo, você viveu isso. Aí você conheceu, por coincidência, como você está dizendo, os 3 maiores expoentes da música rock brasileira, que eram os Mutantes na época, né? Comparáveis aos Beatles, guardadas as proporções. Quer dizer, era uma coisa enorme. Sim, eu não tinha essa noção, claro. Para mim, eram 3 caras com os cabelos com rena, né? Vermelhos, né? Compridos, que tocavam rock muito bem, porque eu conheci eles no estúdio, né? Eu estava gravando um disco com minha banda, Everyone Involved. Minha banda, não, eu era flautista da banda, tinha vários integrantes, era um bico que eu estava fazendo lá e gravando flauta com essa banda. E o Mike Klein era um amigo de longa data da Lucinha Turnbull, então ela visitando Londres, claro, a primeira pessoa que ela procurou foi Mike, e Mike falou, eu estou no estúdio gravando com minha banda, vem para o estúdio, e lá foram os Mutantes para o estúdio, para o King Street Studios, onde estávamos gravando nosso LP, nosso primeiro e único LP, chamado Either Or, que era distribuído de graça na rua. Anos e anos depois, descobrimos que fomos o primeiro exemplo de compartilhamento musical, de música, porque o disco foi gravado de graça, todo mundo trabalhou de graça, foi distribuído de graça na rua mesmo. Tinha estampado na capa do LP de vinil, né? 180 gramas, aquela coisa, beleza, tudo mais. Encarte. Se você pagou por isso, você foi enganado. Estava escrito na capa. Então, lá foram eles para o estúdio e eu fiquei fascinado. Convidamos eles para tocar umas faixas. O Liminha tocou guitarra, a Lucinha cantou, tocou guitarra também. E nisso ficamos muito amigos. E a banda tinha uma van, uma grande van, um transit van, né? E o Martin Hyde, nosso roadie, convidou eles para conhecer o País de Gales. Ele era de País de Gales. Ele falou, não, a gente sai daqui na sexta-feira de noite, eu dirijo a noite toda até País de Gales, e vocês vão acordar lá, te levo sleeping bag, e vocês vão acordar em País de Gales. E lá fomos nós, subimos uma montanha, coisa linda, e na alta da montanha eu viro o Liminha para mim e falo assim, pô, Richie, por que você não vai para o Brasil tocar com a gente? A gente está louco para botar uma flautista, a Rita até comprou uma flauta, mas você podia dar umas aulas para ela, sabe? Uma coisa, pinta lá em casa, sabe o que é? Só mas que aí você veio para o Brasil, então, com esse contato, né? Quer dizer, 3 pessoas que te fascinaram. Não, só que você ainda não com esse contato e com um namorado a tiracolo, que eu tinha também, era de um grupo de brasileiros, desse mesmo grupo de brasileiros, que eu namorava ela, e ela era carioca. Então, eu cheguei no Rio primeiro, e os Mutantes estavam, por coincidência, olha, mais uma das coincidências da vida, estavam no Maracanãzinho, fazendo os ensaios. No dia que eu cheguei, eles estavam ensaiando para o Festival Internacional da Canção de 72. E que eles cantavam aquela mande um abraço pra velha,
que era um protesto, né? Uma música de protesto contra os caretice dos festivais nacionais, que devia ser um festival sol, sem, não sei o quê, como eram os festivais na Inglaterra. Mas então esse primeiro contato com eles foi essa coincidência deles estarem no Rio e eu chegando na casa da minha namorada, e aí eles foram lá na casa da minha namorada e não sei o quê. Nessas 2 semanas eu levei o famoso pé na bunda, né, da minha namorada. Eu acho que ela ficou muito assustada com que eu tinha baixado meio, vim aqui, vamos casar. Eu vim aqui, eu vou ficar aqui contigo, não sei o quê. E ela ficou naquele susto, eu acho. E eu não sabia onde cair morto, então a Rita virou para mim e falou assim: nós estamos voltando para São Paulo, vem com a gente. Então, ali que eu meio que me enturmei de vez com o pessoal dos Mutantes e fui lá sentado na garupa do buggy do Sérgio até São Paulo, fiquei tudo queimado. Que beleza essa história. Que beleza. Nas coxas queimadas, levou Agora, meses para sarar. tem... Mas chegamos lá em São Paulo e foi ali que começou tudo para mim, porque eles foram muito gentis, indicaram músicos, esses músicos, fomos buscar outros músicos, criei uma banda, tudo isso antes do meu visto terminar. Então, antes de 3 meses, eu já tinha uma oferta de contrato, já tinha uma banda formada, músicas compostas, ensaiadas, e o pessoal do Continental, louco para assinar a gente. Eu falei, mas espera aí, eu sou turista, como que vai ser? Eu não tenho nem carimbo para trabalho, como que eu vou assinar um contrato? Pois é, eu estou curioso sobre esse ponto. Porque você está focalizando o copo meio cheio, ou seja, um momento legal, criativo, pessoas hospitaleiras que te acolheram. E o Demais. Brasil tinha uma cena musical vibrante. Mas, por outro lado, também, ditadura militar, repressão à arte. E um país, Rich, que era bastante ainda provinciano, não é? Muito pouco exposto ao mundo. Você tinha uma bagagem, você tinha rodado, você viveu na África, na Europa inteira. Você vem para a América do Sul e encontra um país quase fechado, né? Com poucos contatos. Cheguei a ler na tua biografia que parte do teu plano era vir para cá cantar em inglês, porque você percebeu que pouca gente falava o inglês. Como é que era esse Brasil provinciano do início dos anos 70, com ditadura, com tudo? Eu me lembro, éramos cabeludos, né, e irresponsáveis e apolitizados, né, no sentido de que dentro dos Mutantes tinha uma filosofia de não leremos jornais que noticiam em crimes, né? Tem essa letra tinha uma coisa de querer viver uma vida alternativa, né? Pregado pelo Raul Seixas e outros tais na mesma época. E eu acho que a gente meio que fazia apesar de tudo, sabe? Era um grito de liberdade. Eu estava lendo hoje o livro que a Leila Lisboa, que já foi namorada do Liminha, eram casados nessa época. Ela também estava em Londres quando eu conheci eles. E o livro de fotografias, né? E eu vejo ela tem um parágrafo lá que é justamente isso. Você falou assim que era meio que apesar de tudo a gente seguia nosso sonho e era como se aquilo não existisse. Existia, mas a gente meio que bloqueava aquilo, não engajava. A gente tinha uma coisa a construir, uma ideia a construir que não tinha nada a ver com aquele mundo ali. Então era uma coisa mesmo idealista, né? Bem ingênua, mas assim cheio de criatividade e luz e de um momento muito mágico do mundo, né? De um momento que a gente sentia que haveria uma mudança em tudo isso, que era só uma questão de tempo. Então eu acho que acima de tudo éramos um pouco
ingênuos e certamente não engajados da forma que muita gente era, né? Mas eu talvez esteja falando um pouco do meu ponto de vista, que era de uma pessoa que era tão fascinada com a luminosidade, com a interação das pessoas, com o aprendizado da linguagem, com uma série de outros obstáculos que eu encontrava a vencer. Conseguir cantar em português, esse tipo de coisa, era uma batalha longa de 10 anos. E no final desses 10 anos, a ditadura tinha desmoronado. Então, eu não sei se meu foco era outro. Eu não voto no Brasil, né? Então meu engajamento é mais cultural. Eu luto pela cultura acima de tudo. Eu acho uma tragédia o que está acontecendo, né? Com esse desmonte cultural e que está havendo no momento. Mas eu não era muito diferente dessa época. Éramos os cabeludos. A gente representava algo muito, acho que subversivo, sem saber o quanto éramos subversivos, no sentido de querer romper com aquilo tudo. Eu já vinha com aquela ideia do festival de Bath, que eu assisti, Pink Floyd, Led Zeppelin, aquelas bandas todas ao vivo. Né? A gente já vinha com uma bagagem, como você diz, né? que era só seguir o trem, né? Eu senti que era uma coisa mundial e, obviamente, aqui não era exatamente igual. Meu pai ficou horrorizado quando eu falei que eu vinha para o Brasil. Eu falei, acho que eu vou para o Brasil, ficar 3 meses no Brasil. Ele falou assim, você sabe o que está rolando lá, né? Você sabe que é uma ditadura de direita, militar, você sabe. Ele, como militar, sabia como ninguém o que era aquilo. Ele falou, Rich, não tem uma pense coisa que eu posso ir lá te pegar num estádio de futebol ou qualquer coisa assim, que eu não vou poder fazer nada, não. Eu falei, não, mas eu estou indo para conhecer músico, não estou interessado, não. Eu volto. Já estou de Rich, mas volta, daqui a 3 meses estou de volta. Tem uma coisa muito doida sobre essa época do Brasil, que, a despeito dos anos de chumbo, foi talvez o momento do auge da criatividade artística brasileira, tanto no cinema quanto nas artes plásticas e, sobretudo, na música. Então, uma coisa que eu queria ouvir de você, já que a ideia desse programa é pegar justamente a sua percepção sobre o mundo, o Brasil é um laboratório em que o global e o local estavam misturados o tempo inteiro. Então, você tinha roqueiros de primeira linha, como os Mutantes e como o Vimana, e, ao mesmo tempo, você tinha Novos Baianos, você tinha música popular brasileira, você tinha Tropicália. Como é que você entrou nessa cena musical? Você é um roqueiro, tudo bem, mas como é que essa brasilidade da música, desde a bossa nova até a Tropicália, como é que isso entrou no seu repertório também? Olha, foi uma epifânia, é assim que se fala? Epifania? Epifania. É uma epifania. Eu cheguei no Rio de Janeiro meio sem saber o que esperar. O primeiro impacto foi a luz, né? Eu cheguei em setembro, não sei, tinha uma coisa da luminosidade que me impactou muito, e era muito diferente. Fora o fato que eu estava vindo do final de verão lá, e é uma luz completamente diferente, aquilo me impactou muito. Aí entrei na sala de estar, foi apresentado a mãe da minha namorada, não sei o quê, e já tinha uma turminha ali, né, de amigos assim que vinham para casa para conhecer o namorado da Lucinha, né? O inglês maluco que chegou. E tinha uma pequena vitrola lá, e a primeira coisa que eles botaram na vitrola, acho que foi o Sonho 70 do Egberto. Então eu já fiz assim, opa, porque já não era o que eu esperava, entendeu? E depois eles botaram o Clube da Esquina número 1. Opa! Opa! Eu falei, que é isso? Porque não era samba de avenida, que eu tinha alguma noção, assim,
meio assim por osmose, né? Era uma coisa completamente diferente que transcendia e traziam referências do meu rock e acrescentava algo muito rico a isso, principalmente no quesito harmonia, melódica, tudo o approach era diferente, mas tinha a presença de um som internacional naquela obra, né? Assim, então aquilo me impressionou muitíssimo, principalmente o Clube da Esquina número 1. Eu acho que até hoje é o meu disco favorito, assim, pelo impacto que me causou naquele instante, e principalmente a música Cais, que é a favorita de todo mundo, eu sei, mas para mim tinha um significado enorme ali, porque eu tinha acabado de me lançar, né? Feito para quem quer me seguir, Vento Cais. E aquele momento, para mim, era de que da chegada, né? Naquele praia longínquo, né? Daquele mundo diferente. Isso é ter os sentidos assaltados, literalmente, pela beleza e musical, né? Que eram aqueles discos. E eu percebi que o que eu estava diante era de uma cultura vastíssima que eu não conhecia musicalmente. São as coisas de bossa nova, né? 1964, Girl from Ipanema, Frank Sinatra, aquela coisa um pouco kitsch, que foi a maneira que foi digamos, consumido, né, pelos americanos, né? Eu me lembro nas piscinas, nos clubes militares, tinha sempre um jukebox e tinha os vários tipos de coisas. Você tinha rock, você tinha pop, aí você tinha bossa nova. Bossa nova. E bossa nova era uma dança, era uma coisa que o Lenny Day, enfim, assim, a maneira que a gente enxergava aquilo era de uma forma um pouco kitsch é a maneira que era percebido, não era a música. Porque chegando aqui, descobrindo o que era bossa nova de fato e ouvindo novos baianos tocarem no quintal da fazenda deles em São Paulo, porque a gravadora que queria me contratar era mesmo dos Novos Baianos. Assim, por uma época, a gente até dividiu um manager, nosso empresário, Cláudio Prado, lá em São Paulo, em 71, 72, foi nosso primeiro empresário. E ele estava com essa banda, Novos Baianos, assim, que estavam entre Rio, São Paulo, Bahia, enfim, aquela coisa. E o Dade, eu conheci o Dade nessa época também, em 72, então um dos primeiros cariocas que eu conheci. Foi naquela época também, então eu conheço o Dade há quase 50 anos. Rich, e nesses 50 anos você se torna brasileiro por adoção. É uma trajetória improvável. O rapaz de 20 anos que chega ao Brasil e 50 anos depois quase continua no Brasil. E eu gosto da maneira como você se identifica no Twitter como Legal Alien. Legal Alien, yeah. É uma expressão que eu adoro, porque Também. no direito internacional ele se refere a estrangeiros como alienígenas, né? Alienígenas, né? Exato. Você capta isso naquela expressão muito bem. Quando você decide se tornar esse legal alien, como é que foi esse processo?